Oi, gente. Hoje eu vim mostrar esses ventiladores aqui que são novos membros da coleção, né? Novos ventiladores que eu ganhei. Bom, eu vou começar do mais antigo que eu ganhei até o mais novo que eu ganhei recentemente. Do que eu ganhei primeiro, depois do que eu ganhei por último, né? O primeiro que eu ganhei foi esse Mondial V4 de 2003. Ele foi fabricado aqui na região que eu moro aqui. Só que foi um pouquinho mais longe. Foi em outra cidade, mas foi aqui na região que eu moro, que é aqui na Bahia. Foi fabricado aqui, em Camaçari. Esse ventilador, ele não tá funcionando. Na verdade, funcionar, ele funciona, mas só que ele tá bem fraquinho. E quando liga, ele começa a soltar um cheiro de queimado. Já troquei o capacitor dele, não era isso. Resolvi tirar o cabo dele para eu não ficar querendo ligar ele. Aí, depois dele, veio esse Mondial V45. Eu vou contar a história dele, né? Porque esse daqui foi o que eu achei a história mais estranha. Aquele dele também foi uma história estranha. Esse daqui, ele era um Mondial de coluna. Tava todo quebrado. Inclusive a coluna dele tá aqui, ó. Dentro dessa gaveta. É aqui, ó. Não deve estar dando pra ver, mas ali, ó. Essa coluna aí era dele. Ele tava sem a grade, sem essa pecinha aqui que segura a grade ali, sem a capa do motor, sem a hélice e sem a coluna. Não, a coluna ele não tava sem a base assim, a base que segura a coluna dele. Aí, ele tinha tomado uns 2 banhos de chuva, que foi um vizinho meu ali achou ele no lixo. Aí ele tem um quintal lá, um quintal que ele guarda várias coisas que ele acha no lixo. Aí ele guardou esse ventilador. Aí ele não. Aí eu ficava passando e via. Aí eu achei que ele tinha pegado pra ele mesmo. Mas só que uma hora eu passei e perguntei pra ele se ele poderia me dar. Ele falou que tava guardando pra mim. Só que ele não tava. Ele via eu passando, mas só que ele não perguntava porque ele via que eu tava cheio de coisa. Aí nesse dia ele me deu esse ventilador. Aí eu fui pra escola, né? Porque eu estudo também, né? Estudo em horário integral. Aí, esse ventilador, eu pedi pra minha mãe botar ele no sol. Porque quando tirou ele de lá do lugar, ele tava todo pingando água. Aí ela botou no sol, ele secou. Quando eu cheguei em casa, eu liguei ele. Ele não vibrou. Aí eu fiz uma ligação direta no fusível e ele vibrou. Eu lubrifiquei ele, que ele tava bem travado e ele funcionou. Vou estar ligando ele aqui. Vou ligar ele aqui, ó. Pronto. Agora eu vou ligar na mínima. E o estranho foi que ele tomou banho de chuva, mas depois de botar ele no sol, ele voltou a funcionar. Esse é o estranho. É um V45 de coluna, que tá na base de mesa, porque a coluna dele tava quebrada e eu tava sem coluna. Aí eu botei nele. Aí, ó. Bota ele na 2. E agora na 3. Agora eu vou desligar. Ele chegou... Peraí, ele chegou uns 5 dias depois desse daqui. Esse daqui eu ganhei da minha madrinha. Agora eu vou partir aqui pro Arge, né? Esse Arge aqui de coluna. Quase a mesma história desse daqui, só que esse aqui, em vez de jogar ele no lixo e alguma pessoa pegar, guardar pra mim e me dar, esse daqui veio pra consertar. Aí não teve conserto, né? Na verdade, eu vou dizer que ele não teve conserto, por causa que ele tá bem fraquinho. E caso o cliente ficasse usando, ele ia queimar, porque ele tá com um defeito na bobina. E ele também tomou muita chuva. Tá até descascando. Olha os pedaços dele. Agora, eu vou ligar ele. Ele tá bem fraquinho. Mesmo que eu ligue na máxima, né? Mesmo que eu ligue ele na máxima, ele vai ficar bem fraquinho. Ó, aqui, ó. Vou ligar ele na máxima. Olha como ele tá bem fraquinho. Olha aí, ó. É um Arge Max de coluna que tá bem fraquinho, coitado. Tá velhinho. Ele tomou muita chuva, ele tava todo sujo de terra, de lama.
Ele tava jogado no quintal do cara que trouxe ele pra consertar. Aí, antes de trazer ele pra casa, o cara falou pro meu pai que foi ele que foi lá buscar na casa dele, porque eu tava estudando. No caso, eu ganhei esse Arge aqui ontem. Aí, ele foi lá, quando o pai foi lá, ele falou: ó, se ele não tiver conserto, pode deixar pra ele ficar, porque ele tomou muita chuva. Agora eu vou botar ele pra oscilar. Ele vai ficar um pouquinho fraco, por causa que essa oscilação dele tá com defeito. Aí ele diminui a potência, não sei porquê. Mas ele fica bem, ele ainda funciona. Quase parando, mas funciona. Ele é quase o mesmo modelo daquele dali, só que aquele dali é o de parede. E esse aqui é o de coluna. Inclusive, esse Arge aqui, eu botei ele ali na parede. Ali o suporte dele ali, ó. Tá vendo ali, ó? Eu coloquei ele na parede. Eu só tirei pra fazer uma batalha. Eu botei ele em cima daquela cadeira, em cima desse banco, e botei ele pra rodar aqui, o Arge Max. Bom, pra o Arge não chegar a parar, eu vou travar a cabeça dele pra poder ligar ele na mínima. Só vou esperar ele aqui, porque é menor alcance. Ai, quer travar não, travou. Agora eu vou ligar ele na mínima, ó, tô diminuindo. Essa aqui é a mínima. Ele fica quase parando. De tão fraquinho que ele tá. No caso, se eu quiser falar que é a mínima, eu vou ter que deixar ele aqui, ó. Ó, na onde diz que é a máxima, mas a máxima é quase chegando aqui no botão de desligado. Esse daqui que eu considero a mínima, como ele tá fraco. Ele não tem média. Da mínima, já que ele tá ali na máxima, né? A máxima é aqui e aqui é a mínima. Esse que eu considero assim. Por causa que na mínima ele não funciona direito, não venta. Aí eu não considero que ele tá na mínima. Considero que ele tá desligando. Agora pra desligar, né? Desliguei ele aqui, ó. Ele tá bem soltinho. Então, em vez de eu esperar ele parar, que nem eu faço pra terminar o vídeo, não vou esperar, porque se eu for esperar, vai dar 1 minuto dele rodando e o vídeo não vai acabar. Então, eu vou acabar antes dele parar de rodar. Espero que vocês tenham gostado dos 3 novos membros da coleção e fui!